Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos mais um 70 a 200 podcast. Hoje estamos na cidade americana. Esse projeto ele tem esse objetivo de ser itinerante e hoje viemos aqui para entrevistar ele, head coach da natação americana, Fábio Cremonesi. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, né? Como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aí. Legal. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço demais a recepção. E eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Como tudo começou e até você chegar como head coach na natação americana. Então, na verdade, fui atleta de natação, né, durante toda a minha vida aí. Aos 17 anos eu fui para São Paulo, fui nadador do Corinthians aí por 6 anos. Lá eu tive minha primeira formação, que não foi educação física, né, foi administração. Quando eu formei ali por volta de 2009, foi meu melhor momento assim na natação. Acabei na época não fazendo estágios, né, para poder me inserir no mercado. Só que a partir de 2010, né, foi meu último ano na natação, tive alguns problemas até de saúde, né? Em 2010 foi quando eu decidi, né, parar de nadar e ingressar nessa carreira aí na parte administrativa. Vim para Americana, né? Eu já namorava a minha esposa, né, Mariana, que é aqui de Americana, e vim para cá para a gente ficar junto, né, procurar alguma coisa na parte administrativa. Só que até por ser carteira branca, eu não consegui nada. Na época, um diretor aqui da natação aqui de Americana perguntou: "Pô, Fábio, você não quer nadar aqui com a gente, jogos regionais, jogos abertos? E aí você fica à noite com um grupo, né, social, dá umas dicas, ajuda lá a professora, que é um volume muito grande de gente." E aí eu já estava assim, né, na pior, assim, financeiramente, não tinha muita perspectiva, então eu falei: vou entrar de cabeça. Só que ele falou: pô, aí você tem que fazer educação física, né? Tudo bem, né? A gente tinha uma parceria na época com uma faculdade aqui de Americana, e aí eu pensei: pô, vou entrar de cabeça. Sempre gostei, fui muito interessado na natação, sempre gostava muito, e aí acabei entrando de cabeça. Então foi a partir de 2011 que a coisa foi acontecendo e acontecendo muito rápido, né? A coisa foi muito rápida. E aí estou aí até hoje, já vai fazer aí 13 anos que eu estou aqui em Americana, né? 13 anos tá aí trabalhando como professor, né, instrutor, treinador aqui da equipe. Hoje, qual é a grande característica da natação americana? Que identidade, o que você conseguiu implementar aqui que não tinha e que isso vem influenciando principalmente aí nos resultados dos últimos anos? Acho que uma das coisas que a gente tentou mudar lá atrás foi a cultura local, né? A gente tinha, na época, quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente tinha uma equipe, e essa equipe treinava tudo junta, né? De mirim até juvenil, júnior. Então era 3, 4 atletas por raia, numa piscina de 8 raias, misturado. E aí o treino era basicamente a mesma coisa, então você não tinha uma divisão de categorias, você não tinha ainda uma visão para uma parte técnica mais apurada, em cima da que o atleta naquela idade precisava. E também todo o esforço que tinha, né, nos treinamentos não era levado muito a sério. Então, uma das primeiras coisas que a gente mudou foi essa característica de ter o grupo mirim, petis, infantil, juvenil, júnior, e qual a característica de tudo, e todas as categorias são ligadas uma na outra, né, tem uma continuidade, e mudar um pouco a cultura de que é importante você ir numa dobra de madrugada, é importante você ir num sábado, a família também entender esse processo todo assim. Então, hoje, o que eu vejo assim da natação americana é um modelo, né, que a gente ainda está estruturando para conseguir ainda ter pontos de melhor abordagem, melhor controle, mas que hoje a gente tem algo definido como equipe mesmo, assim. Todo esse modelo, né, que você vem implementando nos últimos anos, como foi adquirido? Porque, como você falou, você caiu meio de paraquedas, aí você fez a faculdade, enfim, mas aí
deve ter tido outros preparos aí também, como cursos, Sim. enfim, como que você agregou conhecimento aí para estar à frente aí da natação americana? Nesse processo, a gente participou de muitos cursos, né, ao longo do processo todo, né, pós-graduação, mas eu até costumo falar que uma coisa aconteceu muito rápido, né, as primeiras seleções, participar das primeiras seleções brasileiras, eu acredito que eu fui até um afortunado por muito jovem poder trocar muita experiência com outros treinadores, né, mais velhos, vamos dizer assim, e também viver uma situação de grande clube que eu já vinha do Corinthians também, de trazer algo já estruturado, um modelo já que dá certo há anos, trazer um pouco para a nossa realidade, e também vivenciar algumas seleções, né? Volta de 2015 já teve as primeiras seleções sul-americanos de categoria, né? E também ali pude vivenciar algumas coisas legais com atletas que vêm de outros locais, com outros treinadores. Então, isso também foi somando para que a gente acaba construindo uma situação que a gente está construindo hoje, assim, né? Hoje, olhando 2011, né? Você chegou? Isso. 13 anos depois. Comparando com a sua chegada, olhando hoje, qual seria o grande diferencial hoje da natação americana? Eu acho que o modelo é diferente, a cultura, né, local é diferente. Que modelo? Um modelo assim de categorias, né? De você ter lá o modelo de tem o mirim, tem o divide pré-mirim, mirim, né? O pré-mirim ele não treina todos os dias, 3 vezes, depois para o mirim já todos os dias. Você vai para o petis, né? Também todos os dias. Você tem também ao sábado, tempo de treino, volume, intensidade. Então hoje a gente tem esse modelo, né? A cultura local. E o principal é a integração dos pais e comunidade ali que estão envolvidas na natação para entender o processo, a importância do processo, de você, a importância de treinar no sábado, numa dobra, é importante que próximo da competição a gente acaba treinando em alguns domingos, na aproximação de competição, e a família está entendendo esse processo também. Então essas situações pontuais, há uma diferença muito gritante, né, nesses anos todos, né? Então, quando você diz dessa questão da dobra, sábado e domingo, e quando você fala do envolvimento da família, é justamente para isso. Entrar dentro desse projeto e entender que será necessário algumas renúncias, Sim. ou muitas, talvez. Né? Exatamente, né? Porque assim, hoje, como a gente trabalha com atletas de categoria de base, vamos dizer assim, dos 7 aos 17, 18 anos, o atleta ele não consegue sozinho ir para o treinamento, ele não consegue comprar as coisas que precisa sozinho, se alimentar. Então a gente precisa dos pais, né, entendendo isso daí para poder auxiliá-los e nos auxiliar também. Não? Então são ferramentas importantes para que tudo vire como uma engrenagem, né, para que eles consigam ir para o treinamento, consigam se alimentar de forma adequada, né, ter uma ideia de que o esporte ele é importante, né, naquela família, naquela situação. E então isso que faz a coisa ficar legal, né? Fazendo uma comparação assim com o futebol, né, é comum alguns clubes investirem na base, né, e outros eles preferem fazer grandes investimentos e trazer atletas prontos, né, talvez buscando um resultado mais imediato, né? A natação americana é o contrário, investe mais na base? Como que vocês veem a base hoje da natação americana? Eu acho que a principal situação, né, nosso esquema, a gente acaba, por exemplo, não chamando nenhum atleta, né, nem convidando o atleta, seja petis, infantil, juvenil, né, júnior, que seja, né? Hoje todo atleta que quer nadar na natação americana, eles procuram, né, vem, conversa, quer entender como que funciona e tudo mais. A única coisa que a gente faz hoje é uma peneira, né, para criança ali de 7 a 10 anos, para inserir essas crianças e famílias no treinamento, né, até para seguir o nosso modelo, né, de raciocínio, como que seria essa evolução do atleta ao longo dos anos, né, para que a gente consiga dar os resultados. Então, fazendo como eu falo assim, no futebol é como se realmente a gente investisse na iniciação, né, nas menores categorias, né, no dente de leite,
para que ali você desenvolva características que a gente julga importante, para que tenha a evolução e entre num esquema que a gente já está acostumado, né? Tá, você falou da peneira. Quantas peneiras vocês realizam por ano e tem procura, e quantos atletas vocês conseguem pegar aí nessas peneiras aí? Normalmente as peneiras acontecem em janeiro, fevereiro, né? E julho, agosto, né? Então entre janeiro, fevereiro, julho e agosto. Normalmente cada peneira são 2 por ano, né? Cada peneira tem uma procura ali de 30 a 40 crianças, né? E a gente acaba selecionando de 10 a 15 atletas por peneira, assim, né? Umas mais, outras um pouco menos, mas é uma média um pouco aí do que acontece. Todos nessa fase para entrar em pré-mirim, Isso. mirim, ou já chega alguém com idade de infantil e gostaria de iniciar? Como Não. que é? Não tem como. A gente tem, na verdade, um problema, assim, né? Vamos dizer assim, que todas as crianças são dessa faixa de 7 a 10. Que aí que acontece? Vai alimentando as outras categorias, né? Vai alimentando e tudo mais. Quando um atleta, um adolescente procura, que tem 14, 15 anos, e não está inserida num treinamento ainda, a gente não pega. Né? A gente não pega porque, assim, o grupo, vou dar um exemplo infantil ali, né? 12, 13 anos, né? 13, 14 anos. O infantil, ela já está na teoria, já tem de 3 a 4 anos de experiência no treinamento, já passou por algumas fases. Então, independente se ele é bom ou não tão bom, aquele atleta, mas ele já está inserido naquele processo já há um tempo. E aí, para você inserir um atleta, né, leva tempo. Só que aí eu não consigo deixar de atender talvez 15, 20 atletas infantis para atender só aquele atleta. Então, às vezes, eu não consigo ajudar no que ele precisa, né? Então, por isso que a gente acaba sempre, vamos dizer assim, pegando crianças para que ela tenha essa experiência e consiga evoluir ao longo do processo, né? Esse trabalho de alto rendimento, né, esse nível que se chega a um atleta infantil, juvenil já, não tem atalho. Então, não tem como você abrir mão desses 3, 4 anos que você falou de experiência para pegar um atleta nesse período. Não tem como. Porque é muito difícil, assim. A menos seja um caso especial de um atleta que já vem de outro clube, que procura, já está num treinamento e tudo mais. Aí é mais fácil, né? Agora, se é um atleta que às vezes vem uma academia, não tem uma experiência do treinamento, aí não. Aí é quase impossível. E a base da natação americana está em boas mãos? A pessoa que cuida lá, você... Não. O que você acha? Não, está em boas mãos. A gente tem duas, vamos dizer assim, mais, né? Porque eu acho que todo mundo hoje consegue participar do processo, né? A gente tem a Giovana, está no Mirim, né? Que chegou esse ano aí na natação americana para realmente agregar nessa parte aí das categorias menores. Tem a Mariana, minha esposa, né? Que está com o Petis, também que ela tem um olhar bem clínico para essa categoria, né? Você não entendeu a brincadeira, por isso que eu perguntei se estava em boas mãos, pô. Não, está em ótimo, não posso nem falar nada, né? Senão... Mas está em boas mãos. E mais os outros professores lá, que também dão uma retaguarda muito boa. Legal, Fábio. No início de 2023, você me dizia, a gente conversava, você me dizia que o objetivo era o top 10, ficar entre as 10 melhores equipes de natação do Brasil. No final do ano foi 11º, mas uma diferença ali de 14 pontos ali para a equipe que ficou em 10º lugar. Mesmo assim, você considera o objetivo alcançado? Sim, né? A gente está satisfeito, mas nunca tranquilo, assim, vamos dizer assim, né? Porque o ranking de clubes, na verdade, ele é bem interessante, né? Porque ele vai premiar a equipe que é mais assim, completa, vamos dizer assim, né? Você tem um bom infantil, você tem um bom juvenil, você tem um bom júnior e tem um bom absoluto. E isso é muito difícil, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente tem, eu acredito, um grupo infantil legal, você tem um juvenil legal. Hoje, a gente tem um júnior legal, que hoje, na verdade, é até interessante falar isso, né? Que assim, a turma que está no júnior hoje,
né? Tem as meninas que subiram para o júnior, alguns meninos. A gente tem 9 atletas júnior. Quem subiu esse ano para o júnior? Hoje é a Thaís, a Bela, a Manuela, Vinícius, Evandro e Guilherme, né? Luan também. Já tinha o Lucas, né? A gente tem o Vitor e o Mateu que estão nos Estados Unidos, né? Eles vêm só para no meio do ano, nas férias lá escolares deles lá da universidade. E esse grupo que está júnior hoje é o grupo mais velho, vamos dizer assim. Sim. E é esse grupo que passou por toda a trajetória de todas as categorias. Todos legal. Ali, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, começaram no mirim. Né? Então eles passaram pelo mirim, americana, pelo petis, pelo infantil, pelo juvenil e chegaram no júnior. Foi o primeiro grupo, né, que completou toda uma fase, né? Então a gente espera que ter essa continuidade do pessoal do juvenil que está hoje, vai ser o júnior amanhã, também passou pelo mirim e dar essa sequência a partir dos próximos anos, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa muito interessante assim. Mas voltando um pouquinho na parte do ranking, então a gente tem lá o infantil legal, o juvenil, o júnior ano passado a gente tinha 2 atletas no júnior, né? 2 atletas que tinham bons resultados, né? Só que a gente não tinha o absoluto. Então assim, você consegue competir legal no infantil, consegue competir legal no juvenil, no júnior a gente já está um pouco atrás e no absoluto, no Troféu Brasil, no José Finco a gente fica muito para trás, né? Porque a gente participa com os garotos júnior, né? Que tinha os 2 garotos júnior. Né, no Troféu Brasil ainda as meninas juvenil participaram do Troféu Brasil, né? Mas eu fico satisfeito por causa disso, né? Eu talvez não ficaria se a gente tivesse todas as categorias preenchidas, né? Aí, porra, assim, né? Contratações, enfim. Exatamente. Então, assim, como ao longo dos anos, né, a coisa foi acontecendo. Então, hoje eu acho que talvez esse ano a gente tem mais chance de estar em top 10 do que o ano passado. Porque hoje eu vou conseguir continuar pontuando legal no infantil, continuar pontuando legal no juvenil, vou pontuar melhor no júnior, mas ainda no absoluto eu tenho um buraco, né? Mas talvez mais 1, 2 temporadas pode ser que eu consiga, mas também não é o objetivo, né? Ter ainda nadadores no nível absoluto, né? Porque o absoluto você acaba dependendo um pouco mais de espaço, de verba, de tempo, que ainda não é o modelo ainda nosso ainda, né? Bom, diante do que você acabou de falar, isso ainda valoriza ainda mais o trabalho, né? Porque Sim. você chegar com esse número de atletas na categoria júnior, todos vindo desde o pré-mirim, isso, né? Você conquistar hoje, ficar ainda esse ano no top 10, isso ainda valoriza ainda mais o trabalho, porque como você falou, não é formado por equipes, por atletas contratados, são equipes de atletas de base. Exatamente. Então isso valoriza ainda mais o trabalho. Mas aí você consegue fazer um prognóstico aí para esse ano? Na verdade, esse ano continua o mesmo objetivo, né? Tá entre o top 10, né? Acredito que esse ano, como eu falei, a gente tem mais chances que o ano passado. E assim, dependendo de como for o desenrolar do ano, né? Que muita coisa pode acontecer ainda. Eu acredito que até um 9º lugar, né? Seria bem histórico assim, né? Eu acho que seria uma coisa legal e é alcançável o 9º lugar. Tá entre as 8 hoje, eu já acho um pouco mais difícil, né? Tá. Porque as 8 equipes que estão hoje no top 8 são equipes muito estruturadas em todas as categorias, certo, né? Então assim, do 9º ao 10º é realidade. Eu acho que é o nosso objetivo geral, assim. A natação americana hoje tem uma equipe interdisciplinar? Não, mas assim, da temporada de 1, 2 temporadas para cá, né, principalmente o ano passado, a gente conseguiu contratar mais uma treinadora, uma estagiária, né? Isso daí deu uma folga muito grande para a gente no dia a dia lá, né, para conseguir olhar um pouco mais para os atletas, conseguir identificar algumas coisas a mais. E a gente tem também agora um preparador físico, que antes a gente não tinha. Legal. Né? Então, assim, hoje a gente está em 7 treinadores, né? 6 treinadores e uma estagiária. E antes a gente era em 4 treinadores. Então, a gente conseguiu dar um pouquinho mais de qualidade nessa parte. Mas ainda a gente não tem, né, uma fisioterapeuta,
um psicólogo, isso é uma procura individual de cada atleta, né? Um psicólogo, uma fisioterapeuta, o pessoal tem vários atletas que vão na fisioterapia, fazem um trabalho de recovery, pilates, né? Outros têm um acompanhamento com psicóloga, mas é tudo individual. Cada atleta procura o seu profissional. Bom, você falou aí do psicólogo, me fez lembrar de uma pergunta que eu fiz recentemente para Luara Lobo, uma psicóloga lá da Unisanta, né? E eu perguntei para ela como essa questão do atleta lidar com a vitória e a derrota, as frustrações, né? Como que você trabalha isso com os atletas? Já que cada um tem, né, trabalha, tem um psicólogo, enfim, mas também o head coach acaba aqui trabalhando um pouco disso também, principalmente ali nas competições, né? Afinal, ele pega uma prata, um bronze numa prova que ele era favorito, né? E de repente ele sai ali meio frustrado e você já tem que prepará-lo para a próxima prova, que também é uma final, né? Você não pode deixar aquilo se alimentar dentro dele. Como é que você trabalha isso? Eu tenho sempre uma ideia, Reza, de nunca maximizar tanto uma vitória quanto uma derrota, né? Eu sou da opinião assim que independente da vitória, do tipo de vitória, uma vitória muito difícil, muito expressiva, ou uma pequena vitória de você ir lá e melhorar uma marca, fazer um índice, eu acho importante, mas nunca maximizar aquilo, tornar algo grandioso. Até porque, a partir do momento que você cria algo grandioso, quer dizer que você chegou no limite. Então, assim, vai dar um exemplo. O atleta às vezes chega, ganha uma medalha ou faz o índice, abaixa o tempo, vem, legal, ótimo, parabéns. Só que assim, você errou isso, você vai melhorar isso. Bacana. E nas derrotas, mesma coisa, né? A gente acaba passando por gerações diferentes de atletas, né? E hoje a gente está numa geração que é um pouco diferente, em que os atletas eles maximizam muito as coisas ruins, né? Então a gente tenta puxar um pouco para baixo para que isso não torne algo grande, né? Dá Então muito assim, trabalho isso? cansa um pouco, porque toda hora você tem que convencer o atleta, né? Até vou contar uma historinha depois desse detalhe aí. Mas a gente tenta minimizar. Então assim, você perdeu, você teve uma derrota, aprenda com ela, né? Porque às vezes a gente aprende mais nas derrotas que na vitória. Porque às vezes você vai lá, baixa o tempo, mas você errou muita coisa, né? E aí você ganhou ou você abaixou, você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. E às vezes o que faz te refletir mais é na derrota. Então a derrota ela é importante, ela faz parte do atleta, né? Então fazer com que eles entendam esse processo, né? E fazer também com que eles estejam prontos para uma próxima oportunidade. Então esse na verdade é o grande desafio, né? Mas cansa muito. Fábio, o atleta ele consegue assimilar tudo isso que você passa para eles, porque há uma competição, né? É evidente, é um esporte individual, né? Com exceção ali quando você tem o heavy, né? O revezamento, você está trabalhando o individual. Ele consegue assimilar isso tão facilmente ou é um trabalho a longo prazo? É muito difícil, aliás, porque assim, vai ter atleta que consegue lidar, tem atleta que não, tem atleta que você acha que consegue, mas no fundo ele não conseguiu. Tem atleta que você acha que, cara, esse aí vai sofrer, de repente tá tudo bem, né? E quando eu falei das gerações, hoje o atleta, a gente percebe muito que as coisas passam muito rápido. Então, assim, às vezes teve uma derrota, mas tá ali triste, meia hora depois tá tudo bem, né? Parece que nem aconteceu nada. Ou uma vitória, de repente, eu falo muito, isso acontece muito no Campeonato Brasileiro. Primeira etapa, nossa, tudo bem. Segunda etapa, parece que aquilo não valeu de nada. Nossa, tô mal, ai, tá difícil. Pô, mas ontem você nadou super bem. O que aconteceu 24 horas depois? Você esqueceu como faz? Você cansou, né? Então, assim, é muito momento, né? E hoje, o atleta, ele se apega muito às sensações. Tem que estar tudo perfeito para performar. É algo que não está perfeito, aí já, então, acho que não era isso, né? Esse é um desafio muito grande também. Fábio, eu acompanhei um dos treinos lá da natação americana e percebi que você cobra bastante. Você exige dos atletas
E você e a equipe ali estão muito atentos aos detalhes. Então eu via você falar assim, você começou a respirar logo no início, segura mais, você sabe que não é assim, enfim, a chegada, cuidado com essa chegada, enfim. São esses detalhes que fazem as grandes diferenças e que, de fato, resultam em medalhas? Sem dúvida. E assim, eu, como atleta, sempre fui um atleta cabaço, né? Tá. Que meu treinador falava, eu tentava, mas a primeira coisinha eu já largava. Você foi atleta há quantos anos? Eu sou atleta, última 2010, faz 14 anos, né? E aí o treino, não, você precisa fazer isso, ó, né? Ajusta aqui, faz ali. Eu tentava, mas a hora que cansava um pouquinho, tinha uma situação ali de desconforto, quer saber? Tá. E hoje, eu não quero que o meu atleta passe por uma situação, porque hoje eu olho para trás e falo assim, se eu tivesse feito aquelas, será que eu não poderia ter melhor? E isso machuca. Eu não quero que os atletas hoje tenham essa sensação daqui a alguns anos, ou em outro lugar, ou ter parado de nadar. Então eu quero que eles aproveitem todas as situações possíveis. Porque esse tempo não recupera. Não recupera. E também, porque assim, o nosso esquema hoje tem um custo para os pais. Então não é justo, né, deixar teu filho lá e ter um custo mensal de viagem, de competição, de várias situações, suplementação, alimentação, abrir mão de muita coisa para estar ali e você não dá o seu 100%, né? E eu cobro muito em relação a isso, né? Principalmente as categorias maiores. Se pegar o juvenil e júnior, eu falo muito para eles, vocês não podem errar, né? Vocês não podem errar porque assim, não tem mais tempo depois, é agora. Então assim, eu pego no pé, eu exijo, eu brigo, sou chato, justamente por causa disso. Porque lá na frente o atleta não pode falar que não teve as oportunidades. E também para os pais, assim, vamos dizer assim, entre aspas, ficar tranquilo, porque ele está, né, sendo investido numa coisa que a gente está tentando, não é uma coisa, vai ali e faz. Não, né? E pode ter certeza que diariamente é uma entrega, né? Todos os dias. É uma entrega, cansa, é difícil, né? Até a história que eu tinha falado, que legal. assim, em 2017, eu estava num training camp lá no Maria Lenk, e aí tinha uma seleção da Rússia de nado sincronizado, né? E a Rússia, na época, nado sincronizado, já tinha vindo já de bicampeonato olímpico, né? Em 2016, tinha vindo de mundial, assim, medalha de ouro. O nível técnico das meninas é sensacional. Você vê as meninas treinando, uma risada, não tinha uma... Era assim, surreal. O jeito que elas se entregavam para o treinamento. E elas tinham 4 treinadoras que eram senhoras. Que legal. Senhorinhas. Eu acho que a senhora mais nova ali, eu acho que deveria ter 75 anos. E elas numa entrega, numa intensidade, começava o treino, falava lá. A gente acha até que era xingamento, né? Pelo jeito que elas falavam. Sim. E aí a gente estava conversando ali nos treinadores, falou assim, galera, poxa, será que a gente vai chegar nessa idade ali, dando treino? Aí o outro cara falou, cara, se a gente estiver vivo já tá bom, porque hoje a gente não se preocupa só no que acontece naquelas 2 horas, 2 horas e meia. A gente se preocupa com tudo que envolve, desde a piscina, da segurança da piscina, se o atleta está comendo, não está comendo, o que está acontecendo na parte financeira, viagem. Então desgasta e cansa muito, né? É muito desgastante essa rotina, é uma intensidade muito grande, a gente não desliga. Essa é a rotina do head coach. Eu praticamente posso falar para você tranquilamente que dos 7 dias da semana, todos os 7 dias eu trabalho, né? Pode não estar na borda, né? Mas está no computador, está organizando, está pensando, praticamente não desliga, né? Celular 24 horas. E durante o ano, se pegar assim, qual o dia que realmente você está tranquilo? Pode colocar de 5 a 7 dias no máximo, assim. Mesmo nas férias? Mesmo nas férias. É sempre pensando em algo, sempre programando algo. E eu acho que isso é o que move, né? Porque a hora que você realmente deixar de lado algumas coisas, e ele tem uma frase, né, cara? Camarão que dorme a onda leva. Então, não pode ficar dormindo, não. Não há espaço. Se Não. deixar, alguém vai ocupar, né? Mas nesse caso, pelo que você me relatou, é um espaço que há espaço para outros profissionais aí que pudesse estar ocupando algumas funções aí que o head coach ele tem, né? Porque
você não é exclusivo, essas funções outros também têm, né? Sim, pode ter outros ocupando as situações, por exemplo, de organizar uma viagem, de uma piscina, da qualidade de uma piscina, qualidade de outras situações. Então tem vários setores assim que podem funcionar, mas eu supervisionar e funcionar da melhor forma, assim, né? Mas hoje até custo, tamanho, não é assim, né? Você citou aí o exemplo dos atletas russos, das atletas russas, né? E eu lembrei ontem que quando eu estava lá no treinamento, você chamou a atenção dos atletas dizendo sem conversinhas paralelas, né? E aí você citou esse caso das russas muito concentradas ali, né? Sérias, enfim. É só uma chamada de atenção ou no fundo isso faz diferença? Porque aqueles minutos ali que ele está hidratando, que ele está repondo energia ou tomando água, um energético, enfim, se ele está pensando no exercício, na próxima atividade que ele vai fazer, isso muda, Fábio? Porque eu lembro que você falou, olha, se não executar de novo, vai fazer novamente. Justamente para forçar o camarada a se concentrar? Sem dúvida, porque assim, você tem alguns intervalos, né? Outros mais, outros menos. Você tem alguns momentos ali que você está tranquilo, né? Você acabou uma série, que dá para bater um papo, trocar uma ideia. Mas dentro de uma série, por exemplo, específica do treinamento, ali talvez seja um momento de você estar pensando naquilo que você acabou de fazer, no que você pode fazer, entendeu? Então são situações que você pode ajustar para pensar, né? Porque hoje também o atleta tem dificuldade de pensar, que é muito no automático, é fazer as coisas e a coisa acontecer. Mas você precisa pensar, você precisa ter outras situações antes da execução. Então, se você programar, pensar, você vai ter uma boa execução, né? Essas observações, os atletas hoje de alto nível, campeões, enfim, eles já têm isso desenvolvido ou eles passam por treinamento extra natação justamente para trabalhar essas particularidades aí que certamente vão agregar para o resultado dele? Na verdade, aí eu acho que não tem uma preparação, não tem vou me Você preparar para isso. De cada atleta? É um funil, vamos dizer assim. Tá. O atleta que vai chegando, né, numa situação maior, num rendimento maior, ele mesmo vai entendendo que isso daí faz parte. E para o cara chegar naquele nível, ele teve que saber lidar com isso daí. O cara que conversa pra caramba não vai chegar. Esquece. Então você consegue identificar isso logo cedo? Não, sem dúvida. Quem vai, quem não vai chegar, é simples assim, não é uma questão de querer acertar o futuro. São situações que já começam a ser identificadas logo cedo. Você identifica, não é só talento, né? Não é só leva jeito para coisa, mas a forma como a pessoa, né, se prepara para aquela situação, né? Como que ela lidar com aquela situação, qual que é o nível de amadurecimento independente da idade. Isso faz muita diferença. Então, o atleta que vai chegar num nível maior, ele vai estar enraizado isso daí. Hoje eu conheço atleta de seleção brasileira, por exemplo, que não gosta de treinar com gente porque não quer ouvir barulho, quer o silêncio, quer estar totalmente concentrado, não quer dividir nada assim de, porque, nossa, eu estou cansado, eu chego, estou morrendo. Isso aí é uma, desculpa, mas é uma merda, né? Porque é uma coisa que te joga para baixo o tempo todo, cara. E o que sai da boca acontece. Se você fala coisa ruim, acontece coisa ruim, não tem jeito. Quer dizer que, além das múltiplas funções do head coach, ainda tem que, às vezes, ainda ser pai, conselheiro, psicólogo. Motorista, precisar. É muita coisa, né? Hoje, quantos atletas formam a natação americana? Hoje tem 95 atletas. Do ano passado, quantos entraram no projeto? Do ano passado para cá, acredito que de 15 a 20 atletas a mais, assim, né? Que a gente tem na equipe hoje. Mas em quais categorias? A partir de qual categoria chegaram esses novos atletas? A maioria no mirim, né? Tá. E algum outro atleta ali no infantil e juvenil. Olhando hoje o grupo da natação americana, você enxerga, dentro de tudo que a gente conversou até agora,
Você enxerga atletas que vão chegar longe, que reúnem todas essas características que você acabou de me falar aí, que de fato definem um campeão? Sim, né? Mas o atleta ele tem que ser moldado, vamos dizer assim, né? Então, assim, se você olhar Em para o nenhum grupo... momento ele estará pronto. Não. Tá. Se você olhar para o grupo em si, você tem vários atletas ponteiros, você tem vários atletas com bons resultados, você tem vários atletas que têm uma predisposição a ter um rendimento legal. Só que o que vai levar ele, talvez, vamos dizer assim, que a gente sempre fala muito disso, de uma Olimpíada, Tá. né? Muito do que vai acontecer na trajetória dele, né? Talvez as vitórias, derrotas, situações. E às vezes, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala muito, né? Olimpíada, 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 Olimpíada. Mas às vezes a Olimpíada para determinado atleta é usar a natação como um estudo, talvez ir para os Estados Unidos, talvez seja a Olimpíada daquele atleta. Entendi. Né? Talvez não necessariamente estar na competição. Às vezes a Olimpíada de um atleta tá num ambiente sadio, longe até de uma droga, ou de amizades que não vão agregar valor. E hoje a gente sabe que é muito complicado isso. Talvez para outros atletas a Olimpíada vai ser você conseguir que a família tenha uma ideia diferente do dia a dia, do que seria uma rotina, seria como lidar com a pressão, essas coisas. Então, assim, depende muito, né? A gente fala Olimpíada, mas você tem atletas que podem chegar, realmente tem atletas que podem ir para fora, tem atletas que podem mudar o contexto em si. Então, assim, depende do ponto de visão, né? Hoje no grupo você identifica alguém que possa ir chegar à seleção, Olimpíada, baseado em resultados. Evidente que, né, você como head coach ali você trabalha para que todos possam, mas você hoje tem algum atleta ou alguns atletas que você esse pode chegar lá? Tem, né? A gente tem atletas assim que tem um caminho grande a percorrer, né? Mas que muita disciplina, muita atenção, né? E vontade podem chegar num ponto aí de sonho de qualquer atleta, né? E para você hoje, quais são os seus objetivos hoje para a natação americana, para esse ano de 2024? Eu acho que assim, a gente até falou antes já do ranking, né, de clubes, de estar top 10, mas assim, antes mesmo de pensar em resultado em si, né, eu acho que a gente eu pelo menos tento trabalhar em algumas escalas, assim, né, de todos os colaboradores estejam felizes e com vontade de trabalhar, com vontade de crescer, é um ambiente sadio, né? Que é aquela coisa, pô, fiquei em 9º no ranking de clubes, mas tô com vários problemas internos, seja pais, tudo mais, não, mas é um ambiente sadio, né? Tornar que a coisa seja leve para todo mundo, né? Fazer com que mais atletas, né, chegam, né, a gente falou numa zona de pontuação, né? Que a gente conversou um pouco ontem, né? Eu estava falando disso que quantos hoje pontuaram no petis, no infantil, no juvenil? 1, 2, 3, 4, 5. A gente quer que mais atletas estejam pontuando, né? E não só olhar o resultado final, beleza, ficamos em 5º, mas não, mais atletas estejam ajudando nessa pontuação, né? Então, assim, eu acabo pensando muito em todas as esferas como objetivo, assim, e no final, né, conseguir ficar nesse ranking aí, né, numa posição boa aí. Bom, para finalizar, Fábio, você já participou de seleção brasileira em outras categorias, né? Em eventos, competições, sul-americano e outros. Como você enxerga a natação brasileira hoje e o que a gente pode esperar aí para vou colocar 2028? Na verdade, eu não esperaria muita coisa para 2028 hoje, olhando para lá. Lógico que é muito tempo. Né, a gente está falando em 4 anos e pouquinho para a próxima Olimpíada. Muita coisa pode acontecer, muita gente boa. Uma coisa que eu estou agora trabalhando com a CBDA,
né, nessa parte aí, né, como head coach da base da natação brasileira. E aí, o que você pode me falar? E assim, o que a gente, a princípio, né, está tentando mapear um pouquinho a natação brasileira, porque o nosso país ele é muito grande. Então, o que acontece aqui no estado de São Paulo é totalmente ao contrário do que acontece em outros estados, né? Então, assim, as nossas regiões é um trabalho muito diferente uma da outra, né? A gente dificilmente consegue equalizar isso daí e talvez homogeneizar todo o trabalho da natação, né? Trabalho então, é isso, hein? Trabalho. Então, por exemplo, assim, os problemas, vamos dizer assim, que acontecem aqui no Sudeste, talvez são soluções que acontecem no Nordeste, ou os problemas de lá, aqui não existe. Então, assim, é muito difícil, né? Eu acho que, assim, o caminho nosso, primeiro, é monitorar os nossos atletas de base, né? Tá tendo um rendimento, por quê? Ele treina igual um adulto, né? Então, só voltando um pouquinho, né? A gente, hoje, está trabalhando em 6 planos, né? O primeiro plano é mapear essa natação, o que acontece na natação. Segundo, quais são os nossos atletas fora da curva, né? Aqueles que estão batendo recorde, aqueles que estão talvez ganhando de uma categoria acima, né? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles treinam igual adulto, porque antropometricamente eles são diferentes, ou porque eles são realmente um talento, né? Terceiro, monitorar cada categoria. Então, por exemplo, o cara que é Petis 2 hoje, só que no infantil ele não é mais top 10. Por que ele não é mais top 10? Certo. E esses que entraram? Ele treinou mais, ele treinou menos, o que aconteceu? Às vezes algo pode ter acontecido na equipe dele, por exemplo, minha equipe está sem aquecedor, então a gente entender também isso daí, né? Segundo, por que o nosso atleta júnior hoje ele não consegue se transitar para o absoluto tão rápido? Ele tem um abismo muito grande, a hora que ele entra no júnior, por que não consegue já estar nas finais do absoluto? Né? Então a gente mapear também, será que não era hora de pegar esses atletas júnior hoje do Brasil e levar para a Europa, para fazer um circuito ali, para os Estados Unidos, para poder ganhar uma experiência, para ganhar um pouco mais de confiança? Por que nossos atletas hoje, júnior, têm que parar de nadar precocemente para ter que trabalhar, para ter que fazer uma faculdade? Por que a gente consegue estender isso aí? Então, assim, tem várias e várias situações que a gente está tentando mapear, está tentando colocar para conseguir ter um direcionamento, ter um norte para tentar minimizar e que a gente tenha uma qualidade melhor, né? Talvez num curto prazo, fazer com que talvez, né, o tempo de entrada nas finais A e B sejam mais fortes, né, ao longo das categorias, para que o nível da natação melhore, consequentemente os medalhistas tenham tempos mais fortes, você tem mais atletas competindo, você aumenta a competitividade, você não precisa, por exemplo, depender sempre dos mesmos atletas. Então, assim, são muitas coisas, muitas coisas. Se a gente mostrar documento, coisa de 30, 40, 50 páginas de perguntas e questionamentos e direcionamentos, né? Isso já vinha sendo feito anos anteriores, Fábio, ou é algo que iniciou agora, mais recente? Esse monitoramento já era feito anteriormente? Sempre teve, mas nunca foi levado a sério, na verdade, assim, né? Sempre foi feito, mas a gente acaba, no fundo, né? Até a gente fala que a própria confederação, às vezes, acaba olhando muito para a ponta do iceberg ali, né? Aquela turminha, mas ali a gente precisa pensar um pouco mais à frente, né? 4, 8 anos, e não só ano a ano, 2 anos a 2 anos, né? E eu falei, a gente sabe praticamente quem vai ser o time olímpico, mas quem que vai ser em 2028? A gente não sabe, mas a gente pode plantar essas sementes agora, né? E isso pode vir como resultado desse trabalho que vocês estão fazendo hoje? Sim. Então, o futuro, 2028, começa agora? Já começou faz tempo já.